pessoal, começa mais um Diz Aí, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o espaço onde vamos estudar e aprender a palavra de Deus. O Senhor sempre tem algo novo para derramar em nossas vidas e hoje temos um assunto de extrema importância, então fica ligadinho com a gente porque Deus quer ministrar algo ao seu coração e te levar a um novo nível espiritual, amém? Bom, pessoal, antes de começar aqui, de dizer qual que é o tema e a convidada de hoje, eu preciso passar algumas informações para você. Primeiro, o nosso WhatsApp, porque essa é a nossa linha de conexão entre você e de casa e a produção do CJC. Nosso número é o 21993415064. É importante que você salve, porque você pode mandar aquela foto assistindo ao programa, pode mandar um áudio, um vídeo, pode mandar sua mensagem, sua sugestão de tema. A gente quer ouvir suas ideias também, então fique à vontade. O WhatsApp é essa linha de conexão, tá bom? E também é importante que você pegue o seu telefone, abra no Instagram e procure por @canal.cjc. E lá você vai conferir conteúdos exclusivos. Só tem lá, não passa mais em lugar nenhum. Então você fica por dentro de todas as novidades, bastidores, enquetes e muito mais. E para fechar, você precisa também saber que o canal da Juventude Cristã também está presente no YouTube. Também estamos nessa plataforma e lá é interessante, porque você pode conferir os programas na íntegra, completos. Tanto o Diz Aí, caso você queira rever este programa ou assistir outros, temos vários temas. Tem o Central, tem o Já É. Tem também o CJC News, CJC Missão, é conteúdo a perder de vista. E se algo falar ao seu coração, e creio que o Senhor irá falar algo ao seu coração, compartilhe. Seja você um instrumento de bênção na vida de alguém. Se esse vídeo falou ao seu coração, então clica ali em compartilhar e manda no grupo da família, grupo dos amigos, manda para todo mundo, quem Deus colocar no seu coração, tá bom? Então, se já está inscrito no canal do YouTube, já está seguindo nosso perfil no Instagram e salvou o nosso número, agora sim podemos começar de fato o Diz Aí de hoje com um tema sensacional. E ninguém mais, ninguém menos que essa convidada muito especial, veio dos Jovens que Vencem lá de Madureira para nos alegrar mais uma vez e com muito estilo. Seja muito bem-vinda, Bruna Leão! Que honra é estar aqui novamente para podermos falar sobre o amor de Jesus, para poder falar sobre a palavra, né? Amém. Eu estou com expectativas muito altas e eu creio que vai ser bênção. Vai ser sim. Aonde estiverem ali dois reunidos e aqui, apesar de sermos duas reunidas, para além das telas, somos milhares, né? Exatamente. Então, o Senhor está no nosso meio, estamos Amém. Falando sobre Ele e a presença dEle já está aqui. E o assunto de hoje vai falar um pouquinho sobre prioridade, né, Bruna? Exatamente. Como foi da outra vez? Você entregou, mas não entregou. Era isso. Era exatamente isso. E o que você achou desse tema? É bom? Eu achei muito forte. E assim, o que você dá prioridade revela a importância na sua vida. Exatamente, é isso aí. Nosso tema de hoje, agora para você entender todo esse mistério, é Deus em primeiro lugar. E olha só que texto interessante para a gente já começar a trazer entendimento aqui. Lá em Deuteronômio 6, no versículo 5, vai dizer: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu poder, é o que diz aqui na minha versão, mas tem outras que vão dizer de conhecimento, né? Sim. Enfim, aqui a gente vê a importância de amar ao Senhor, mas amar sobre todas as coisas. E isso inclui prioridade, colocar ao Senhor no lugar que lhe é devido, que não é em um lugar de destaque qualquer, mas o primeiro lugar. Exatamente. Deus, Ele espera de nós a honra. E o primeiro lugar significa isso. Tem um exemplo do bolo, né? O primeiro pedaço não tem um gosto diferente do que o restante do bolo. É tudo o mesmo gosto, o mesmo sabor. Mas o primeiro pedaço, quem recebe se sente honrado. É especial. Especial, feliz, prestigiado. Da mesma forma, Deus espera de cada um de nós essa honra. Mas eu queria que você explicasse com as suas palavras, daquilo que você estudou dentro do tema de hoje, o que significa, na prática, colocar o Senhor como número 1 das nossas vidas. Então, eu começo falando, né, como que você que entendeu do amor de Cristo, você que teve um encontro com o Senhor, que Ele mudou a sua vida, como que a gente não consegue dedicar tempo e colocar Ele como prioridade. Isso não faz muito sentido, porque é uma ingratidão.
e você não dar a devida honra a quem merece honra, você não dar a devida glória ao Senhor, que é o único digno de receber toda a honra e toda a glória, né? E algo que eu estava estudando e o Senhor ministrou ao meu coração, quando a gente fala de adoração, quando a gente fala de entrega, muitas vezes a gente fala de entregar ali oferta e dízimo, né? Honrar com dinheiro, ou às vezes a gente fala de honrar com as nossas palavras, né, para que não seja fonte de água amarga, fala sobre nossas atitudes, mas algo que o Senhor ministrou ao meu coração, que hoje em dia é uma grande dificuldade nessa geração, é honrar o Senhor com tempo, mas tempo de qualidade. Porque a gente vive em um tempo onde a rotina é muito agitada, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, cidade grande, o tempo todo é movimentado, onde as pessoas têm se ocupado demais, mas têm colocado o Senhor para escanteio, não têm dado o primeiro lugar. E aí, muitas vezes, as coisas na vida e situações não saem como desejadas ou tudo tá de cabeça para baixo e a pessoa não entende. A pessoa fala, por que será? Mas como é que está a sua vida com Deus? Como que está o secreto? Você é tá o princípio colocando... de tudo, né? Exatamente, né? Tem um versículo que fala para honrar com as primícias. As primícias é a primeira parte. Então, de fato, quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, você está demonstrando gratidão por tudo aquilo que Ele fez, né? Você está honrando a Ele e mostrando que você o ama acima de tudo. Acima de trabalho, acima de pessoas, amigos, acima, às vezes, de marido, namorado. Então, você coloca em primeiro lugar. E como podemos colocar em primeiro lugar, né? Na prática, né? Na prática. Você pode pensar que é, tipo, acordar de manhã e a primeira coisa ser isso. Pode ser também, né? Tem pessoas que fazem devocional em primeiro assim que acorda, né? E amém. Mas seria necessariamente sempre consultar a Deus primeiro, né? Tem um versículo que eu gosto muito, que é em Provérbios 16:3. Esse versículo mexeu muito comigo. Que fala, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, é justamente o que é consagrar? Você colocar diante de Deus, você levar diante de Deus. Então, na prática, o que seria colocar o Senhor como a sua prioridade? Antes de você tomar qualquer decisão, você consulta ao Senhor, você fala com Ele. E se você errou, se você falhou, você vai até o Senhor, você se arrepende, você reconhece os seus erros. Porque tem uma coisa, eu vou fugir um pouquinho, mas tem a ver. Satanás, ele usa uma armadilha que eu vejo muito, que é causar uma vergonha, fazer com que as pessoas se sintam sujas e indignas, e isso trava a pessoa de ir até o Senhor e se arrepender, de confessar. Só que ele sabe que quando você não vai até Ele, né, não tem como apagar ali o pecado, é só quando você confessa, é só quando você pede perdão de fato e o Senhor Ele vai te perdoar, independente do pecado que você cometeu. Você se sujou e o diabo quer que você se afaste da única pessoa capaz de te limpar. Exatamente. Olha como que ele é sujo. Exato. E ele ainda vai te acusar todos os dias disso. Mesmo que você já tenha se arrependido, já tenha sido lavada, ele não desiste. Ele vai todos os dias lá para Deus falar mal de você, falar de todo o seu passado, tentar trazer tudo à tona novamente. Mas para o Senhor, já foi jogado no mar do esquecimento e não é mais levado em consideração. Então precisamos colocar isso em prática na nossa vida. E falando sobre colocar Deus em primeiro lugar, eu vejo assim como um pai que ama os seus filhos e ele quer entregar coisas boas. Ele nos garante vida em abundância, isso é em todas as áreas da nossa vida. E um exemplo assim muito prático que eu vejo às vezes até dentro da igreja, a pessoa vai para buscar uma porta de emprego. Não é errado, ela quer também que o Senhor abra as portas, né? Ela está buscando ali o auxílio do Senhor, amém. Ela vai, busca, se entrega e Deus abre as portas. Só que quando abre as portas, isso acaba ocupando tanto tempo dela que ela deixa de ir para a igreja. E aí eu fico me perguntando, né? Será que Deus entregaria algo para essa pessoa que tiraria da presença? Não faz sentido, entende isso? Ele quer te manter na presença, porque esse é o lugar onde você foi gerado e é nesse lugar onde você se mantém forte. Saiu dali, mas o emprego não é uma coisa boa, não foi Deus que abriu as portas, sim. Mas se isso está tomando o primeiro lugar no seu coração, está errado. Você precisa colocar as coisas no seu devido lugar. Será que eu estou dando a honra
que realmente Deus merece? Será que eu estou colocando no devido lugar, que é o primeiro, que é o lugar de destaque, o número 1? Não é? Porque se eu estou colocando trabalho, até coisas boas, se eu estou colocando, de repente, o cuidado com o corpo, ir na academia, é uma coisa boa, mas se isso toma o primeiro lugar, tá errado. Exatamente. Se é um namoro, isso toma o primeiro lugar no seu coração, então está errado. Muitas coisas boas podem se tornar erradas, não por serem pecaminosas, mas por estarem tomando o primeiro lugar, que é do Senhor. Então, coloque Deus em primeiro lugar, porque só funciona assim. Existe uma coisa chamada alinhamento. Em Mateus 6:33 fala isso. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. E é impressionante como se alinha. Para mim, essa palavra é muito perfeita, alinhamento. Porque quando você concentra aqui no principal, as demais coisas se alinham. Deus, Ele próprio se encarrega de cuidar daquilo que também é importante. Quando você cuida do que é importante para o Senhor, Ele também ali cuida de você nos detalhes e é maravilhoso. Bom, já falamos aqui sobre Deuteronômio, mais pra frente também quero falar a respeito de Ageu, porque é sensacional, mas eu queria fazer uma pergunta aqui pra gente continuar nesse assunto tão edificante, de que qual seria o grande perigo da pessoa se esquecer de Deus, do cair na rotina, do não ter tempo mais de falar com o Senhor, de ir à igreja, de ler a palavra. Qual que é o perigo dessa pessoa que se esquece do Senhor? Então, eu vou contar até uma conversa que eu estava tendo recentemente com uma amiga, né? Onde ela falou justamente isso. Ela se sentia perdida e confusa, né? Porque ela estava entrando agora na fase adulta, então sente uma transição de sair de jovem para adulto e tem trabalho, tem faculdade, tem, né, um ministério e demais coisas, né? Cursos também que as pessoas fazem. Só que ela não estava mais dando tanto tempo para as coisas da igreja e não estava conseguindo fazer muito devocional. E com isso ela se sentiu perdida, veio muitas confusões, muitas preocupações, medos do futuro. E eu comentando com ela, eu conversei e falei, como está o seu devocional, como está o seu secreto? E a pessoa não estava dando tanta prioridade. E justamente esse é o perigo, quando a gente acaba colocando outras coisas em primeiro lugar, porque a gente sabe que realmente o ser humano ele tem um vazio que só o Senhor é capaz de preencher. Então, às vezes, como você, Júlia, já tinha falado no primeiro bloco, a gente tenta preencher talvez com treino, academia, com amigos, pessoas, e não vai preencher, você vai se sentir perdido. E com o Senhor, quando você busca o Senhor, quando você coloca Ele como prioridade da sua vida, quando você consulta Ele, todos os seus planos vão ser bem-sucedidos, como diz Provérbios 16:3, e vai ter um propósito de vida, né? Quando você estava falando, eu lembrei de algo que o pastor Michael, ele comentou sobre hoje as pessoas elas vão para a igreja muito para receber. É para receber uma cura física ou emocional, é para receber uma porta de emprego, mas ninguém quer dar. As pessoas não estão querendo dar um tempo de qualidade para o Senhor. Eu falo que só dar um tempo não é o bastante. Tem que ter um tempo de qualidade. Então, até o tema aqui, que é dar o primeiro lugar a Deus, é justamente você dar um tempo de qualidade. Você realmente mostrar com atitudes, com palavras, com a sua vida, que Ele é a sua prioridade, que não importa o que vão falar, a palavra do Senhor é a que prevalece. Não importa se você vai perder talvez o emprego dos seus sonhos ou se você vai perder uma amizade ali, se o Senhor pedir, se o Senhor mandar e Ele tem um outro propósito para você, que essa seja a sua prioridade, que essa seja a verdade, né? Então é um perigo enorme, porque você talvez não vai ter mais sentido de vida, né? E hoje a gente vê muitas pessoas assim que não conseguem mais enxergar um propósito, porque realmente propósito a gente só sabe quando está perto do Senhor. E para estar perto você tem que dar um tempo da sua vida, separar um tempo de qualidade. A gente fala que os novos convertidos, eles não vão conseguir chegar, né, e orar, 3 horas, ou passar um devocional de 4 horas. Começa ali com 20 minutinhos, mas não permanece ali para sempre. Começa no início dando seu máximo pode ser 20 minutos, 30 minutos, depois começa a aumentar, 1 hora, 1h30, 2 horas e vai, mas dá um tempo de qualidade. Quando chegar naquele momento, né, do seu secreto, de entrar no seu quarto, falar com o seu pai, mas também não só nesse momento, né, porque às 24 horas do dia a gente tem que estar colocando Deus como prioridade antes de tudo que formos fazer, mas naquele momento, de fato, tira tudo aquilo que te distrai, todas as outras vozes,
e apenas fica com a voz do Senhor. Entrega algo de qualidade, para a gente poder receber também algo de qualidade. Sim, e mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Exato. Não é? É Eu muito gosto bom muito desse receber, mas é para acabar em você essa bênção? Você quer estar cheio do Espírito para acabar em você ou para transbordar na Sim. vida dos outros? Porque quando falamos sobre corpo de Cristo, é você estar junto, ligado com outra pessoa. Você recebe, mas você também oferece muita coisa, Sim. porque essa troca, é assim que a gente vai crescendo, é assim que o corpo de Cristo vai sendo edificado. E é muito triste quando uma pessoa se esquece do Senhor. E eu vejo muitas vezes que o diabo coloca isso no coração dela, de que ela não tem tempo. Mas começa a arrumar esse tempo para o Senhor e como vai surgir tempo na sua rotina, porque o Sim. Senhor, como eu falei, Ele vai se encarregar de cuidar de muitos assuntos que você às vezes está puxando os cabelos aí para resolver. Exatamente. E se você cumprir aquilo que é o primordial, que é o princípio, Ele mesmo vai se encarregar de cuidar dessas coisas. Ele move corações, Sim. isso aí a gente não tem dúvidas. A pessoa quando se esquece do Senhor, ela vai preencher, como você até falou, né? Ela vai preencher o coração dela com outra coisa. Não se esqueça que o nosso coração ele é uma fábrica de ídolos. Então, se não é Deus que está no primeiro lugar, é qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa mesmo. E o seu coração, ele anseia por isso. Ele quer preencher esse espaço. A gente sabe que não vai funcionar se não somente for com o Senhor, porque esse espaço do tamanho dele. É a frase Exatamente. que pode ser clichê, mas é muito verdadeira, porque é exatamente isso, né? E falando, eu até comentei sobre isso a respeito de Ageu, é muito interessante esse livro da Bíblia, está lá no Antigo Testamento, e ele vai se tratar justamente de quando os judeus estão retornando da Babilônia, após o exílio. Sim. E a gente vê que enquanto eles estavam no exílio, eles pediam para retornar para a terra deles, para poder ter o templo e adorar no templo novamente. Esse era o desejo deles que estavam exilados. Então eles agora, com a permissão do Senhor, estão voltando para suas terras. Era para estar ali alegres. Vamos então adorar no templo, reconstruir o templo do Senhor. Aí nós vamos para Ageu. Aí no capítulo 1, versículo 2 diz assim... É um textinho um tanto longo, mas eu vou ler com vocês porque creio que vai ser para edificação, que diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não vejo ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta, ou seja... O povo retornou para a terra que eles tanto queriam retornar, mas era o tempo de primeiro edificar as próprias casas e não a casa do Senhor. E aqui Deus está questionando isso. E no versículo 5, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário como num saquetel furado. Olha aí, ou seja, a pessoa tenta, trabalha, faz acontecer, mas no fim não é para ela. Ela não tira proveito daquilo, ela não se alegra com aquilo. Aí no versículo 9... olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E este pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Ou seja, cada um preocupado com seus próprios interesses, com as suas próprias casas. E eles recebiam o saquetel como no saquetel furado, de nada tiravam proveito. Por quê? Versículo 10, onde a casa estava deserta e os céus, eles retiveram o orvalho e a terra reteve os seus frutos. Ou seja, não tinha a bênção do Senhor. Lá em Salmos vai falar, né? Não adianta o sentinela guardar a casa, né? Não adianta. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Essa é a ordem. Inverti aqui na cabeça, confundiu. Mas é isso. Se o Senhor não está à frente, então não vai prosperar. Entenda isso. Não importa com qual seja a boa intenção, não importa o quanto você trabalhe, o tempo que você invista, se o Senhor não está em primeiro lugar, se Ele não está à frente, não vai ter sucesso. Você vai fazer e não vai ter alegria. Você vai conquistar e vai ser de outra pessoa. Sim.
Então adianta alguma coisa? Não adianta de nada. A gente vê até hoje, né? Acho que é algo muito importante da gente falar aqui. As pessoas investem muito tempo para conseguir um carro dos sonhos, para conseguir o trabalho e investe todo o esforço, toda a energia, todo o tempo para coisas aqui terrenas. E quando a gente fala de questão de ministério, de vida com Deus, a pessoa não investe de fato. Mas então, por que ela nasceu? Qual é o propósito dela? Será que é só conquistar as coisas terrenas? Nunca vai ser suficiente, porque um dia você vai querer uma casa, um dia você vai querer um carro, um dia você vai querer uma outra coisa ali e nunca vai ser o suficiente, a não ser que seja algo eterno. E como diz aí em Ageu, né? A gente vê que essa situação onde o povo ele volta e está muito preocupado em cuidar das próprias casas, a gente vê isso muito hoje, onde tem um discurso que é muito falado, que é foque em você. E a gente precisa entender o equilíbrio, entender o que o Senhor manda a gente fazer. Sim, temos as nossas responsabilidades, precisamos cumprir essas responsabilidades, precisamos focar no nosso futuro, mas sempre colocando Deus em primeiro lugar, colocando Deus como prioridade, para entender que não vivemos para nós mesmos, não é para satisfazer as nossas vontades, mas a vontade do Pai, né? Jesus já falava isso, que ele veio para fazer a vontade do Pai, e se nós somos cristãos, que somos pequenos cristos, também vivemos para isso. Então, é necessário a gente dar tempo para outras pessoas, não estar sendo egoísta de viver apenas para nós mesmos. E, em primeiro lugar, dar tempo para o Senhor, para a casa de Deus. Tantas pessoas, né, assim, que estão em ministério, que estão na igreja, mas se de fato todo mundo se dedicasse tanto como às vezes a gente se dedica para as outras áreas, como será que estaria a casa de Deus? Eu acredito que estaria realmente muito mais cheia de pessoas, eu acredito que a gente entregaria algo muito melhor, né? Então, é algo a se pensar, para onde a gente está dando o nosso tempo, para onde a gente está entregando os nossos esforços, o nosso trabalho. E por isso que muita gente se cansa, porque está entregando para o lugar errado, está colocando em primeiro lugar os princípios errados. E a gente demonstra, você falou da igreja, e isso é essencial também, porque no nosso tempo existe o tempo pessoal, individual que nós temos com o Senhor, extremamente necessário, mas e o tempo que nós investimos na igreja? Sim. Né? Cuidando, zelando pela casa do Senhor, pelo serviço, cuidando das pessoas. Nós precisamos ter esse compromisso, porque é interesse do Senhor. Então, quando eu cuido de algo que é interesse do Senhor, eu estou agradando a Ele, Sim. Estou fazendo o coração dele feliz. Eu estou mostrando aqui prioridade também com as coisas do reino de Deus, cuidando de algo que é interesse dele. Isso é sensacional, isso é maravilhoso, porque muitos de nós, infelizmente, vamos chegar no final da vida e que não seja assim. Aqui é um alerta para você Sim. despertar, acordar, para que você não chegue no final da vida olhando assim o quanto você desfrutou, o quanto você conquistou, o quanto que você atendeu a sua carne. E não digo carne no sentido pecaminoso, mas Sim. muitas vezes o próprio não orar, o não ler a Bíblia já é uma vontade que a carne tem. Essa vontade vem do Espírito, né? De ler, de fazer, mas que você não chegue no final da sua vida e se arrependa por não ter vivido plenamente aquilo que o Senhor tinha para a sua vida. Que você venha conquistar com o Senhor, porque não tem ninguém mais interessado em ver você feliz e abençoado do que Ele. Se aqui o povo de Ageu, e essa mensagem é para nós também, se tivesse concentrado primeiro em reconstruir o templo do Senhor, e não manter a casa do Senhor deserta, mas que fosse uma casa preenchida, pessoas, ou a igreja de Cristo ali, e tenho certeza disso, que como diz no versículo 10, onde aqui diz que reteu, mas se tivesse invertido e colocado a prioridade no lugar correto, então os céus derramariam o orvalho e a terra daria os seus frutos, ou seja, teria abundância, prosperidade. E é isso que Deus quer para a sua vida também, mas Deus precisa ser prioridade na sua vida. Bruna, já chegamos ao final deste programa. Passa muito rápido, a gente pisca e já está na hora de encerrar, é verdade. Mas faz aquele convite especial para os jovens da região de Madureira, aonde acontece o culto dos jovens que vencem, qual é o horário, mídias sociais, até a sua também, se você quiser, pode ficar à vontade. Então, eu convido você aí de casa a frequentar a Igreja da Graça mais perto da sua casa, mas eu vou falar a minha casinha, que é em Madureira, com o nosso pastor Michael Marques, às quartas, sextas e domingo. Quartas e sextas, às 9 da manhã, às 14 horas e às 19. No domingo, nós temos 4 horários de culto, às 7, 9h30, às 15 horas e às 18 horas. E no domingo, às 15 horas da tarde, a gente tem o nosso encontro da juventude.
que o Instagram é @jqvrio e da igreja é IIGD Sede RJ. Então a gente espera por você. Você vai ser muito bem recebido, é uma família, então a gente de fato vai te abraçar. O que precisar de ajuda, precisar de oração, pode contar conosco e o Senhor tem coisas grandes para derramar sobre a sua vida e eu tenho certeza que vai falar o seu coração e você vai sair transformado. Amém, que assim seja, porque onde tem palavra, onde tem presença do Senhor, tem transformação. Com certeza, não tem como não ter. Não tem como. Bruna, muito obrigada, Deus te abençoe, volte sempre para o Diz Aí. E você de casa, um grande abraço para cada um de vocês. Eu vejo vocês numa próxima, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Pessoal, você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!